Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Abílio Barroso, sou advogado desde 2002 e professor com titulação de mestrado. Aqui é o nosso módulo de Direito Tributário, aula 1. Nós vamos abordar hoje, portanto, essa relação entre direito tributário e direito financeiro. E, ademais, abordando, esclarecendo a justificativa e a importância do direito tributário, não somente nos aspectos dos concursos públicos, mas da gente enquanto cidadão contribuinte. Tá certo, gente? Então, hoje vamos abordar a relação do direito tributário com o direito financeiro, que muitas vezes é confundida aí no mundo afora. Então, vamos lá. Bom, destacando a importância aqui do direito tributário. É importante evidenciar que a Constituição, desde o seu poder constituinte originário, já indicava: os contribuintes devem ser esclarecidos, os consumidores, contribuintes, acerca da carga tributária incidente sobre produtos e serviços. Está lá no artigo 150 da Constituição, que traz exatamente as limitações ao poder de tributar. Vamos à redação. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E aí está lá, parágrafo 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Então nós temos aí, desde o Poder Constituinte originário, 88, uma determinação constitucional para a existência de uma lei que esclareça isso aos consumidores contribuintes. Pergunto a vocês, será que o nosso Congresso Nacional teve toda a boa vontade, agilidade para aprovar esta lei? Será que é interessante que a população saiba qual é o percentual, qual é o valor, o peso da carga tributária nos produtos e serviços adquiridos no mercado de consumo? Isso reflete cidadania e às vezes o Estado não tem esse interesse, né? Mas vamos lá. E somente em 2012, olha quanto tempo depois, a gente teve a regulação através de uma lei específica, a Lei 12.741, em que no seu artigo 1º e também ali no parágrafo 2º do mesmo artigo, estabelece que os consumidores, contribuintes, devem ser esclarecidos acerca dos tributos, agora gênero, tributo não apenas os impostos, que é uma espécie do gênero tributo, acerca dessa carga tributária incidente sobre mercadorias e serviços colocados no mercado de consumo. Aí é importante que haja uma informação sobre o valor ou percentual, em painéis afixados, cupom fiscal, nota fiscal. É o dever de informação para que o cidadão saiba o quanto a carga tributária pesa. Ok, gente? Então, vocês estão verificando isso de maneira muito comum. Raramente a gente verifica um painel com o peso da carga tributária, as informações claras para que a gente saiba quanto está pagando de tributos, né? Então, não é uma divulgação ainda muito ostensiva. É importante que a gente cobre isso enquanto cidadão contribuinte. Bom, e a lei detalha no seu artigo 1º, parágrafo 5º, que os tributos que deverão ser computados. Eu queria destacar aqui, dentre os diversos tributos, vamos falar de 3 impostos. Um da União, outro dos estados e do Distrito Federal e outro dos municípios. Incidente sobre o consumo. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, de competência de quem? Da União. Tudo aquilo que é industrializado, está aí os smartphones, automóveis, aparelhos eletrônicos de uma maneira geral. A gente tem a incidência do IPI que vai para a União. Quando tem a circulação desta mercadoria, a gente tem o ICMS, que, portanto, é um imposto estadual. E também sobre alguns serviços como telecomunicações, telefonia, por exemplo, ou TV por assinatura, que TV paga. E a gente também tem os serviços dos municípios, que é o ISS-QN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que também é um imposto sobre o consumo. Tem aí o imposto de importação, que é da União. Então, todos esses impostos e outros tributos que incidem, trazendo um peso da carga tributária extremamente elevado nos produtos colocados no mercado de consumo. Bom,
O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, que faz um trabalho fantástico, um trabalho de utilidade pública, um estudo muito sério acerca da carga tributária no nosso país, comparando com outros países, verificando o peso dessa carga tributária em diversos produtos. Fizeram eles um levantamento muito interessante. Escolheram duas datas, Dia dos Namorados e o São João, que é muito comemorado aqui, as festas juninas, especialmente no Nordeste brasileiro. E aí levantou as informações a respeito do peso, do percentual da carga tributária em relação a diversos produtos desses itens aí, Dia dos Namorados e festas juninas. Vamos ver aí com base nesses dados do IBPT. Olha lá, produto, carga tributária. Aparelhos de MP3, smartphones, todos eles de uma maneira geral, iPod, 49,45% do preço final do produto é apenas de carga tributária. IPI e ICMS, que tem realmente o peso maior nesses dois impostos. Vale dizer, se o smartphone custa R$ 1.000, R$ 494,50 apenas de impostos, né? Então, transferidos aí para o Estado. Tá aí o buquê de flores, o romantismo, nem ele escapou, calça jeans, botas, calçado de uma maneira geral, né? 36,17%, champanhe, aqui falando Dia dos Namorados, né? Mas bebida alcoólica de uma maneira geral, a carga tributária extremamente elevada, tá aí, 59,49%, né, gente? Joia, você que quer presentear sua namorada, sua esposa no Dia dos Namorados, sabe aí que sobre uma joia incide 50,44%. Economicamente falando, você está entregando mais dinheiro à presidenta Dilma, falando especificamente ali do presente, do que o seu ente querido, porque a carga tributária é extremamente elevada, mais da metade do valor vai para o poder público, no caso da compra de uma joia. Vamos mudar a página aqui e ver quando a gente outros itens, né, do Dia dos Namorados. E aqui normalmente as mulheres ficam indignadas e com toda razão. Tá aí, gente, ó, maquiagem nacional, maquiagem importada, olha o peso da carga tributária. Importada 69,53%. Óculos de sol, perfume nacional importado chega até 78,99%. Então, se o perfume custa R$ 100, R$ 78,99 é apenas de tributos, né? Realmente muito elevada a carga tributária. E os itens juninos, olha aí, amendoim no escapou, canjica, o chapéu de palha, cocada, até o refrigerante. Refrigerante não faz bem para a saúde e também não faz bem para o bolso. É uma carga tributária de 46,47%. Portanto, demonstra, evidencia o peso da carga tributária nos impostos atinentes ao consumo, evidenciando a importância da nossa matéria aqui, direito tributário, enquanto a gente, contribuinte, consumidor, destina dinheiro para o Estado de uma maneira geral. Mas eu quero avançar e continuar abordando isso sobre esse percentual da carga tributária em relação ao produto interno bruto do nosso país. O PIB, né, gente? Olha aí. Vamos fazer uma conta aqui que é com base em regra de 3. Para entender o percentual da carga tributária sobre o contribuinte brasileiro e a geração de riqueza do nosso país. Vamos lá. Digamos que o Brasil produza por ano uma riqueza de 4 trilhões, é mais do que isso, 4 trilhões de reais. Mas é para facilitar a conta. 4 trilhões, 100%, equivale a 365 dias, ano calendário, ano civil. Regra de 3. Se o Estado exige da sociedade e tem o recolhimento de 1 trilhão de reais, a gente tem quanto por cento? Né? 4 trilhões, 100%, 365 dias. 1 trilhão, um quarto disso, 25%, e dá equivalente a 91 dias, aproximadamente. Então nós temos aí essa conta da regra de 3 da carga tributária. No Brasil de hoje, a carga tributária, pasmem, é de 41,37% do produto interno bruto brasileiro. Vale dizer, de cada 100 reais que esse país produz, a gente entrega para o Estado, de uma maneira geral, R$ 41,37. Isso traduzindo em dias, dá 151 dias. Ou seja, nós trabalhamos até o dia 31 de maio de cada ano apenas para pagar tributos. Então daí, Ano Novo, Carnaval, Dia do Trabalhador,
E só depois disso a gente passa a ganhar dinheiro para as nossas atividades, para os nossos sonhos, para os nossos objetivos. O restante é destinando dinheiro para o Estado de uma maneira geral. E os impostos sobre o consumo, que a gente acaba no dia a dia nem percebendo o quanto está deixando de dinheiro ali para o Estado. Né? A lei não tem sido amplamente divulgada como deveria. Só nos impostos sobre o consumo, o percentual representa 23,28% do PIB. É um percentual extremamente elevado. A cada R$100, 23,28 apenas de impostos sobre o consumo. Estes aqui que a gente fez referência, traduzindo o quê? 85 dias. Então, o contribuinte brasileiro tem uma alta carga tributária de uma maneira geral e especialmente aqui nos impostos sobre o consumo, que a gente vai ver depois em um assunto mais específico, falando do princípio da igualdade, da capacidade contributiva, que é exatamente um imposto que não contribui para a verificação da capacidade contributiva e da aplicação do princípio da igualdade, trazendo, portanto, uma injustiça fiscal. Mas vamos lá, gente, aprofundando mais ainda este tema de carga tributária, demonstrando a importância da nossa disciplina, que vale equivalente ao quê? 41,37% do PIB. Nós temos os dados da ONU, da PNAD. A PNAD faz estudos econômicos sobre a qualidade de vida e traz exatamente o IDH. IDH, né, gente? Índice de Desenvolvimento Humano. São critérios que demonstram a qualidade de vida de uma população. Longevidade, acesso à educação, saneamento básico, questão das mortes violentas, uma série de indicadores. E quanto mais próximo de um, melhor o IDH. O melhor IDH do mundo está aí, Noruega. Noruega tem uma carga tributária de 157 dias, mas é o melhor país em IDH do mundo. O Brasil são 151 dias. A gente está, o quê? Pertinho da Noruega, mas o nosso IDH a gente vai ver que está muito longe da Noruega. Terceiro lugar, quem que aparece ali? A Suíça, dos países mais ricos do mundo, mas os suíços trabalham 122 dias para entregar dinheiro ao Estado, muito menos do que nós brasileiros. E lá é um país rico e o terceiro melhor IDH do mundo. Mostra o quanto a nossa carga tributária é elevada. Está aí os Estados Unidos, menos de 100 dias, 98 dias apenas. Os Estados Unidos, com todo o seu poder bélico, de segurança pública, uma carga tributária muito menor do que a nossa, né? Disponível aí para o presidente Barack Obama. Bom, e a Alemanha da Angela Merkel? É o sexto país em IDH do mundo, mas os alemães trabalham 139 dias e têm, portanto, serviços públicos de extrema qualidade e uma carga tributária muito inferior à nossa. Vamos mudar a página aqui e ver outros países, portanto. Olha aí, Canadá, um país de dimensões continentais, assim como os Estados Unidos e o Brasil. Então não é o problema do tamanho do país, da carga tributária ser elevada. O Canadá são 130 dias. Nós temos a Irlanda, o Reino Unido. E a gente queria destacar também aqui a Dinamarca e a Suécia, que realmente tem uma carga tributária extremamente alta, mas são países com IDH elevadíssimo e o Estado está muito presente, é um estado de bem-estar social pleno, então o contribuinte fica satisfeito em transferir dinheiro para o Estado e ver que os serviços públicos são com ausência praticamente de corrupção e aplicado o dinheiro público na máxima eficiência. Isso é muito importante. Vamos mudar a página? Será que o Brasil já vai estar na próxima? Vamos ver aí. Está aí França, berço do direito administrativo, né? Carga tributária elevada, mas tudo é gratuito na França, embutido nessa carga tributária. Né? Você sabe que Ronaldo Fenômeno fez sua cirurgia de joelho no hospital público francês. Né? Não optou nem por um hospital particular, ele poderia fazer em qualquer hospital particular do mundo, o que demonstra a qualidade dos serviços médicos aí na França. Chile, que é o melhor país em DH da América do Sul, uma carga tributária tão somente de 94 dias. Mostra que realmente o Brasil tem uma carga tributária elevadíssima. A Argentina, que tem um IDH muito melhor do que o nosso, tem uma carga tributária menor também. O Uruguai. Olha ali a Venezuela, do Hugo Chávez, agora do Maduro, com um IDH melhor do que o nosso. O México, que é um grande país também, com a carga tributária pequena. Bom, e até países que estão em zona de guerra com a carga tributária menor do que a nossa, né, gente? Está aí
Irã, República Islâmica, Azerbaijão, zonas de guerra com IDH melhor do que o nosso. E o Brasil aparece em qual posição? Vamos ver. Tá aí, posição 79, na frente de quem? De Geórgia e Granada, apenas por ordem alfabética, tá? Portanto, o Brasil está na posição 79 de DH, dados de 2014, os dados de 2015 ainda não foram consolidados, e a gente realmente está num patamar de país de terceiro mundo com a carga tributária de primeiro mundo, infelizmente. Bom, então essa é a importância da nossa matéria de direito tributário, quanto ela repercute economicamente. E agora nós vamos fazer uma distinção entre direito tributário e direito financeiro. É confundido por muitos essa relação entre direito tributário e direito financeiro, e a gente vai ver que realmente, embora tenha uma inter-relação, são ciências jurídicas distintas, com princípios próprios, com autonomia, portanto, dotado de regras e princípios individualizados. Mas vamos lá, direito financeiro está regulado por qual lei? Lei 4.320/64, Lei 4.320/64. E o direito tributário, Lei 5.172/66, que é o CTN, Código Tributário Nacional. Nós vamos aqui estabelecer as distinções entre o direito financeiro e o direito tributário. Vamos lá. Primeiro, direito financeiro. A gente está falando do quê? De lei orçamentária. Olha aí o artigo 2º. É a discriminação no direito financeiro não apenas das receitas, mas das despesas também. Toda e qualquer receita, tributária ou não, e despesa. Tudo isso compõe a lei orçamentária, que implica no quê? Evidencia a política econômica, o programa de governo, pautado em princípios como da unidade, está aí na tela, né? Universalidade e anualidade. E essa proposta da lei orçamentária é encaminhada pelo Poder Executivo, União dos Estados e dos Municípios, e levada à aprovação pelo Poder Legislativo, constituindo a lei orçamentária. Isto é direito financeiro. Lei orçamentária, orçamento é direito financeiro. Pois bem, e esse período orçamentário é estabelecido ano a ano, que coincide com o calendário civil. Está aí o artigo 34, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. E no mesmo artigo, na mesma lei, né, melhor dizendo, aqui no seu artigo 30, o Estado tem que projetar, tem que planejar a receita, por isso a importância do desenvolvimento econômico, de estimular os setores produtivos, o consumo. A estimativa de receita é projetada observando os 3 anos anteriores. Aí projeta-se para frente. Então toda essa discussão é uma discussão do direito financeiro. É um planejamento que deve ser realmente estruturado com o maior profissionalismo possível. Pois bem, e esse planejamento reflete, conforme a Constituição, no seu artigo 165, a Lei de Iniciativa do Poder Executivo. A gente tem a lei plurianual, projetando para frente, a lei de diretrizes orçamentárias, né, e também a lei dos orçamentos anuais, né, cada ente federativo. Então vai ter ali a lei orçamentária, portanto, nesses respectivos períodos. E, naturalmente, tudo isso está concatenado com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, que diz que tem que ter uma gestão fiscal, tributária, né? Fiscal, portanto, planejada, transparente, que implique no equilíbrio das contas públicas. Então, essa responsabilidade fiscal tem que verificar esse equilíbrio entre receita e entre despesas da administração pública, tudo para não ter aquela famosa situação que está sendo debatida a todo momento agora no Tribunal de Contas da União, a chamada pedalada fiscal, quando o governo, seja ele qual for, gasta mais dinheiro do que tem. Então tem que ter esse equilíbrio, essa transparência nas contas públicas, e se a despesa não está na lei orçamentária e se não há dinheiro para aquilo, não pode exatamente pagar através de um ente da administração pública indireta despesas da União, que é a administração pública direta, em razão de ter personalidade jurídica própria e a distinção entre a administração pública direta e a administração pública indireta. Mas vamos lá, né, gente? Em síntese, o grande mestre do direito tributário do Brasil, o maior tributarista do Brasil de todos os tempos, um dos maiores tributaristas do mundo, Geraldo Ataliba, esclarece que direito tributário
cuida tão somente da arrecadação. O direito tributário se preocupa em levar dinheiro aos cofres públicos. Está lá na sua obra clássica, Hipótese de Incidência Tributária. Por sua vez, Hugo de Brito Machado, com lucidez, aborda o direito financeiro, compreende toda a disciplina da atividade financeira do Estado, todas as receitas tributárias ou não, e também as despesas. Então a gente percebe o quê? Que o direito tributário só se preocupa com a arrecadação e o direito financeiro cuida da arrecadação tributária e não tributária e também da despesa. Então o direito financeiro é mais amplo do que o direito tributário nesse particular e a gente vai estudar ao longo desse curso aqui o direito tributário. Vamos fazer uma cisão, uma divisão entre o direito tributário e o direito financeiro. O direito financeiro é matéria específica, tá certo, gente? Vamos lá. Tributo. Para a lei do direito financeiro, está lá, é uma receita derivada, instituída por entidades do direito público, ou seja, aqueles que têm competência tributária para criar um tributo. A Constituição não cria tributo, quem cria tributo é a lei. Então, o exercício da competência tributária revela exatamente uma receita derivada. Derivada, por que derivada, gente? Olha, nós temos receita derivada e receita originária. Receita derivada, olha o nome, derivada, ela decorre, ela é proveniente do patrimônio dos particulares. Olha ali aquela carga tributária de 41,37% do PIB. A gente na condição de consumidor contribuinte, isto é receita derivada, porque não é receita proveniente do Estado, e sim uma receita que deriva, que decorre do patrimônio dos particulares, tá certo? Bom, então são através dos diversos tributos aí exigidos pelo Estado de uma maneira geral. E a receita originária, olha o nome, originária, é aquela que se origina, portanto, naturalmente, né, o nome não é em vão, do próprio patrimônio do Estado. É quando o Estado aluga um determinado bem e recebe os aluguéis, é quando tem uma asta pública de um bem público que foi desafetado, depois é vendido conforme a Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações, quando é um bem imóvel, ainda precisa imóvel, a autorização do Poder Legislativo. Então a gente tem aí receitas originárias, porque se originam do patrimônio do próprio Estado. Tá certo, gente? Então, receita originária e receita derivada. Bom, e aqui para a gente ainda fazer essa relação do direito tributário, do direito financeiro, vamos falar um pouquinho agora do direito constitucional. Afinal de contas, quem foi que legitimou o Estado a tributar? Quem foi que legitimou o Estado a tributar foi a própria sociedade. Então, o direito constitucional estabelece quem pode tributar, quais são os tributos que podem ser exigidos, quais são as imunidades, quais são os princípios tributários, como é que esse equilíbrio federativo, né, quais são os impostos de um ente federativo e de outro ente federativo. Então, a fundamentação, o supedâneo da criação da própria estrutura do Estado está plasmado aqui na arrecadação tributária e na repartição dessa arrecadação tributária. Então, isso mostra a importância do direito tributário como fundamento constitucional. Mas avançando mais ainda neste tópico, o Estado brasileiro, a Constituição de 88, a gente está diante de um Estado contemporâneo. E este Estado contemporâneo tem como objetivo princípio a função social. O Estado brasileiro tem que promover o bem comum. E com esse dinheiro arrecadado, ele deve ser aplicado adequadamente, não pelo direito tributário, mas ser aplicado adequadamente pelo direito financeiro, porque a sociedade sustenta e mantém o Estado com muito sacrifício. E eu queria destacar aqui uma passagem do meu professor da pós-graduação em Direito Tributário lá em Florianópolis, professor César Luiz Pazoldi, um dos grandes professores desse país, e que ele já sempre ensinou, dizendo assim: se você vai escrever Estado com letra maiúscula, escreva sociedade também com letra maiúscula, porque a criatura, que é o Estado, não pode ser maior do que o Criador, que é a sociedade. A sociedade com sacrifício mantém o Estado, e o Estado tem que, pagando, a sociedade pagando os tributos, e o Estado tem que aplicar adequadamente, com boas decisões políticas, com boa gestão do nosso dinheiro, através da lei orçamentária. Até porque, olha aí os direitos sociais
estampados no artigo 6º, que a gente gostaria de sinalizar, né? Direito social à educação, saúde, alimentação. Então o Estado tem que promover, o Estado brasileiro tem que ser um instrumento de transformação da sociedade, com vistas ao bem comum. Olha a importância do direito tributário alimentando as receitas públicas para que seja aplicado adequadamente, porque constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, né? A República Federativa do Brasil foi estruturada a partir de objetivos, de metas fundamentais que a gente deve atingir, né? O Estado brasileiro tem que atingir. E aí, constitui uma sociedade livre, justa, justiça social, solidariedade, que a gente vai ver depois nos princípios da capacidade contributiva, da igualdade. A gente pode destacar aqui também o desenvolvimento nacional. Quanto mais desenvolvimento, mais geração de emprego e renda e benefícios sociais e, consequentemente, maior arrecadação também tributária. Erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais. A desigualdade, a gente falou hoje aqui de Santa Catarina, que é um estado que tem um IDH dos melhores do nosso país, e outros estados da federação, especialmente na região Nordeste e na região Norte, tem um IDH muito inferior. Então precisa realmente o Estado, a sociedade erradicar, combatendo a corrupção e com eficiência. Promover o bem de todos. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, ou seja, o Estado brasileiro foi constituído com estes objetivos fundamentais, é o Estado contemporâneo. E para isso, gente, podemos aqui destacar o artigo 37 da Constituição, que diz que a administração pública é direta e indireta. Na aplicação dos recursos arrecadados, tem que seguir os princípios explícitos da administração pública. Está aí, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Fundamental que na gestão dos recursos públicos, que a população paga com tanta dificuldade, o Estado age de maneira proba, honesta, com eficiência e sem corrupção. Ok, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje. E aqui, resumindo, falamos da importância do direito tributário enquanto repercussão econômica, seu fundamento constitucional em linhas gerais e fazendo a distinção do direito tributário para o direito financeiro, onde o direito tributário cuida da arrecadação e o direito financeiro da aplicação do dinheiro arrecadado. Bom, gente, curta a nossa fanpage, curta a aula, compartilhe. É uma alegria estar com vocês. Um abraço, tudo de bom.